Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e o meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Essa é a terceira parte da série de vídeos Você é o que você lê. Nesse vídeo eu vou mostrar os livros que foram mais importantes nas leituras que eu fiz mais recentemente. Então eu começo essas indicações com um livro do Paulo Leminski. O que aconteceu foi que na minha faculdade de letras eu fiz um TCC sobre um livro especificamente do Leminski, um outro livro. E eu gostei muito de ter feito esse trabalho, de ter estudado mais sobre esse poeta, e em função disso, depois de ter terminado o trabalho, eu passei a ser uma fã do Leminski, passei a ler muito mais poesia, mais textos dele, e então por isso eu tenho no meu acervo e eu indico essa obra, toda a poesia do Paulo Leminski. Infiel é uma autobiografia da Ayaan Hirsi Ali, que é uma mulher que nasceu na Somália, em uma tribo, e que foi criada dentro dos valores muçulmanos. Para fugir de um casamento forçado, né, de um casamento combinado pela família dos pais, ela resolve fugir da Somália e ela se torna então uma refugiada na Holanda. Depois de viver na Holanda por bastante tempo, ela acaba se tornando deputada e como deputada ela vai defender os direitos das refugiadas muçulmanas. Um aspecto bem importante do livro, bem interessante, é toda a reflexão que ela faz a respeito da questão da mutilação sexual das mulheres que vivem lá na região onde ela foi criada. Ela conta que tanto ela como a irmã passam por esse processo de mutilação sexual e é interessante ver como cada uma delas vai reagir a esse fato, que é uma questão bastante traumática. Então essa é uma jornada de vida, é uma jornada intelectual, eu diria, né? Porque não só aparecem os acontecimentos sobre a vida dela, né, o que aconteceu na vida dela, mas também toda a reflexão que ela faz sobre o papel da mulher, sobre a questão da mulher dentro da religião muçulmana, né? Então é um livro bastante interessante. O terceiro livro que eu indico é Maus. Essa é uma história em quadrinhos que trata da questão do antissemitismo, né, do ódio gratuito aos judeus na Segunda Guerra e como essa questão histórica vai repercutir na história da família do protagonista, tá? Uma coisa interessante do livro é que as etnias são representadas como animais. Então nós temos, por exemplo, os judeus são todos ratos na história, os poloneses são todos porcos na história. Esse foi um livro que repercutiu muito bem quando foi lançado, né? É considerado um dos principais livros que trata do Holocausto e por ser uma questão histórica bastante relevante, tratada de uma maneira original, eu resolvi indicar como uma leitura importante. O próximo livro que eu vou indicar é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que é um livro que foi publicado em 1813 e que retrata a sociedade inglesa aristocrática do século XIX. Nesse livro, então, a gente tem o romance entre a Elizabeth Bennet, que é a protagonista, com o Mr. Darcy. E aí a gente tem esse nome, Orgulho e Preconceito. Um deles representa o orgulho, o outro representa o preconceito. Eles vão viver uma série de conflitos até que se reconheça que existe um afeto entre eles, um amor entre eles, né? Esse livro, assim como todos os livros da Jane Austen, são reconhecidos pelo tipo de diálogo que se constrói, né?
muito bem elaborados, com um vocabulário bastante rico e uma coisa também que era típica dessa sociedade, da sociedade dessa época, tá? Então é uma leitura bem legal, até porque a gente pode fazer a comparação com o filme também, né? Reparem que essa edição tem como capa uma imagem do filme. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição bilíngue, né? Que traz na página esquerda o original em inglês e na página direita o equivalente traduzido em português. E o último livro que eu vou indicar então é Quarto, da Emma Donoghue. Esse livro foi transformado recentemente em filme. O Quarto de Jack é o nome do filme. O roteiro foi feito pela própria Emma e a história ela é narrada pelo protagonista, que é o Jack, que é um menino de 5 anos que nasceu em cárcere privado. A mãe dele, quando adolescente, foi sequestrada por um homem. Esse homem mantém a mãe e o menino em cárcere privado e tudo o que esse menino conhece do mundo é o que ele vê no quarto, é o que ele vive no quarto com a mãe. Então é um livro bastante interessante porque a autora teve que fazer o exercício de se colocar na condição de uma criança de 5 anos. Isso tem impacto na estrutura da história, isso tem impacto na maneira como ela coloca as situações que eles vivem, isso tem impacto inclusive na linguagem que é usada no livro, né? Então é uma leitura bastante interessante e uma leitura emocionante também. Então esses são alguns dos livros que eu li nos últimos anos e que eu gostaria de indicar para vocês. Claro que nesse período eu fiz muitas outras leituras, não teria condições de em um vídeo só mostrar tudo, estou mostrando só algumas delas. Daqui para frente no canal vocês vão acompanhar resenhas de livros e aí eu vou me deter mais em características do livro, na crítica que foi feita sobre esse livro, na biografia do autor, enfim, em outros aspectos. E também, de vez em quando, vou apresentar algumas tags, né, tentando fazer relações entre livros. Então eu convido vocês a participarem do canal, deixando o seu like aqui, fazendo comentários também e se inscrevendo para receber as atualizações dos próximos vídeos. Então, um abraço e até os próximos conteúdos.